Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindas. Só estou colocando o tema da live aqui para a gente começar a nossa aula. Vou segurar para não balançar aqui. Vamos lá, bora lá desenvolver o autocontrole hoje. Estou terminando aqui das suas emoções. Aí, prontinho. Então, hoje nós vamos falar sobre o caminho para você desenvolver o autocontrole das suas emoções. A gente fala tanto, né? Eu coloco muito nos stories, no feed, a importância da gente ajudar os nossos filhos a identificar os sentimentos deles, a lidar com as emoções, né? Com a frustração, com o medo, com a raiva, com os ciúmes, com a inveja. Mas como que a gente vai ensinar os nossos filhos, as crianças, se nós temos dificuldade de manter esse autocontrole, né? E eu tenho percebido muito isso quando eu coloco algum post, né, falando sobre isso. Muitas mães falam, né, Liz, eu tento, mas eu perco a paciência. Liz, eu tento, mas a hora que eu vejo já explodir, né, eu não consigo me controlar. Então, conta já aqui pra mim, você também passa por isso, por essa situação? Você também tenta se controlar, mas na hora que você é tomada pelo seu sentimento, né, pela raiva, principalmente a raiva, né, você também tem essa dificuldade em se controlar? Então, hoje, gente, eu preparei uma aula muito importante, muito especial, que é para poder de verdade, ajudar, né, vocês, ajudar mães comuns como eu, como você, a conseguir controlar os seus sentimentos, controlar as suas emoções. Principalmente, por quê? Porque a gente precisa ser o espelho para os nossos filhos, a gente tem que ser o exemplo para eles. Então, como que eu vou ensinar o outro a lidar com as emoções dele se eu não consigo controlar e lidar com as minhas emoções? Como que eu vou ensinar o meu filho a controlar a raiva dele, né? Eu vou falar sobre isso, né? Sobre o controlar a raiva, o que tem por trás do controlar. Será que a gente controla mesmo a raiva ou não? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, enfim, o que fazer, então? Vamos dizer isso assim. O que fazer com a raiva dele? Como que eu vou explicar isso para o meu filho se na hora que ele fica com raiva, eu também fico? Se a hora que a criança fica com raiva porque eu falei não pra ela, se a criança fica com raiva porque ela não ganhou o doce, não ganhou o brinquedo, se ela fica com raiva, ela não se controla, isso também ativa a minha raiva. E muitas vezes a gente não se controla, a gente também grita, a gente também surta, a gente bate, a gente também não consegue controlar a nossa reação com essa emoção. E aí a questão, como que eu vou ensinar uma coisa pro meu filho se eu não sei? Se eu não sei como fazer? Alguém aqui se identifica com isso que eu tô falando, né? Tem essa dificuldade aí? Ô, lindona de Fortaleza, bem-vinda, delícia, vamos lá. Tem alguém que se viu nessa situação também, que tem dificuldade de controlar as suas emoções. E aí se vê perdida na hora de controlar os filhos, né? De ajudar os filhos a se controlar. Então a gente vai falar sobre isso hoje. E olha, eu acredito, eu tô vendo vocês aí colocar. Gente, eu já tive muito essa dificuldade, tá? Muito, muito. É uma coisa, a Sônia colocou, né? Que também é assim. A Giselda se identifica muito, né? A Silvana colocou eu, deu até risada ali. Gente, é difícil a gente se controlar, né? E eu sou uma pessoa, como eu já falei aqui várias vezes, eu sou por emoção, sabe? Eu sou colérica, assim. Então, chega uma hora que a gente tem que parar e falar, caramba, né? E agora? A gente tem que, né, mudar, tem que evoluir. E todo temperamento, deixa eu falar uma coisa pra vocês, todo temperamento do mundo, todo, sempre tem pontos positivos e pontos para serem melhorados. Sempre tem, tá? Quem é o colérico, sanguíneo, que tem esse temperamento do fogo, né, de agir, de reagir, quem é controlador, controladora, a gente tem que aprender a, né, calmar, e é possível. E aqueles que são do sentimento ali, mais do frio, né, mais do gelo, eles têm que também aprender habilidades, né, para se posicionar, para poder tomar a frente, para tomar algumas decisões. Então, todo temperamento a gente precisa melhorar, tá bom? Então não fique assim, ai meu Deus, né, eu não me controlo, não. Todo mundo tem alguma coisa pra mudar, tá?
Deixa eu ver. E olha que estou fora de mim. A hora que está fora de mim, vem a cabeça e você dá uma força, Lisa. Vamos lá. Ó, gente, de verdade, hoje é uma aula que eu vou dar para vocês o caminho, tá? E eu vou contar para vocês como que eu faço, tá? Como que eu consigo me controlar, porque eu também tenho as emoções, tá? Tenho raiva também. Ontem eu senti raiva e eu vou falar para vocês como que eu reagi, eu vou mostrar algumas coisas que vão fazer sentido para vocês. Mas deixa eu contar uma coisinha. Hoje eu preparei aqui, tá? Para nossa aula, me dediquei aqui pra gente poder preparar aqui, ó. Tem os slides para poder ajudar, para você prestar atenção, para você fazer as anotações bem direitinho aí, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, para que vocês possam ver o que eu preparei, em alguns momentos eu vou tirar os comentários e em alguns outros momentos eu vou ativar para a gente poder ir batendo papo aqui na aula, tá? Só que vou ter que pôr agora aqui o óculos, senão nem eu enxergo o que eu coloquei aqui, tá bom? Então, vamos lá. Ô, lindonas, vamos lá, vamos começar, né, a nossa aula aqui, tá? Então, quem tá, de novo, com o coração aberto, preparado, sem culpa, tá? Sem culpa, quem tá aqui para aproveitar a oportunidade, para ser esse um pouquinho melhor que eu sempre falo, tá? Para poder evoluir, manda os coraçõezinhos aqui para mim, que você tá aberta, tá? Para poder absorver tudo que eu vou passar para você, tá? E a gente vai, então, bater um papinho aqui. E já vou aqui só desativar um pouquinho os comentários. Então, eu coloquei o tema da live ali, tá bom? Da aula de hoje. O caminho para você desenvolver o autocontrole das suas emoções. Por que eu escolhi essa figura com as pedrinhas aí? Para um pouquinho para pensar. O que essas pedras empilhadas têm a ver com o que eu coloquei aí? Tá? Na verdade, é pra gente fazer uma reflexão muito grande. É possível, gente, empilhar as pedras, tá? É possível empilhar as pedras desse jeitinho aí. Só que será que é fácil manter o equilíbrio? Alguém já tentou empilhar as pedras e ver o que acontece? Pensa o seguinte, a nossa vida, tá? A nossa vida, ela é composta por vários pedacinhos. Vamos pensar como se fosse cada pedra dessa daí. A gente tem várias áreas na nossa vida que elas ajudam, contribuem para o nosso bem-estar, tá? Quando a gente está com bem-estar, é mais fácil da gente manter o controle. Pensa você nas férias, viajando, sem preocupação, você tem dinheiro na conta, né? Você está em harmonia com a família. Você imagina que você vai ficar se estressando toda hora? Provavelmente não, né? Tá bem no trabalho. Agora, se você não dorme bem, a saúde não tá legal, se a vida financeira não tá boa, se não tá realizada profissionalmente, o que você acha que vai acontecer com a tua vida? Tá? Então, a nossa vida, ela é como esse monte de pedrinha aí. Tudo tem que estar em equilíbrio, tudo tem que estar em harmonia. Se alguma dessas pedras aí estiver fora do lugar, o que acontece? Desaba tudo. Então, muitas vezes, a gente explode com a criança, a gente estoura com a criança, a gente surta com a criança porque a gente já vem com uma carga ali de estresse muito grande. Alguma coisa ou várias coisas não estão legais na nossa vida. E a gente precisa passar por um processo como esse, tá? Isso acontece com todo mundo, tá, gente? Com todo mundo. Tem hora que a gente precisa... Às vezes a gente sozinha, a gente não consegue olhar pra gente e ver que a gente tá numa situação como essa, tá? Então, primeira coisa que eu queria passar para vocês é como está a sua vida hoje. Como que está cada pedrinha da sua vida? Como que está a tua situação financeira, o teu casamento, a tua saúde, o teu lado espiritual, seja qual a sua religião, a sua crença, tá? A sua filosofia de vida, como que está? Como que está o teu estado emocional, o tempo de qualidade para você? Como que está tudo isso, harmonia? Teu relacionamento com a tua família, né? Com a família da sua origem, com pai, com mãe, com irmãos. Como está o seu relacionamento com os filhos? Como que está o seu tempo de lazer? Sabe? Então, a primeira coisa que a gente tem que parar e pensar é isso daí. Como que está? E aí você para e olha, o que não tá legal, você precisa começar a pensar em ação para você poder melhorar. Tá? Então, essa é o primeiro ponto que a gente precisa parar e a gente precisa olhar. E eu vou abrir aqui agora os comentários e eu queria fazer uma pergunta para você. Você que se sente, né, cansada, estressada, que está explodindo fácil, você consegue identificar? Não precisa colocar quais aqui, não é para ninguém, né, tá se expondo, apesar de que aqui é um lugar aberto, livre de críticas, né?
Mas você consegue pensar se tem alguma área na sua vida que está precisando de uma atenção? Uma, duas ou três? Eu vou ser sincera para vocês. Esses tempos, precisei parar, precisei fazer essa análise. Algumas áreas da minha vida não estavam, né, bem encaixadas. Aí a gente, né, foi procurar uma ajuda aí e eu tô fazendo aí um trabalho toda semana para poder dar uma melhorada, porque às vezes a gente consegue ajudar os outros, né? Eu falo, gente, se colocar alguém aqui na minha frente, eu rapidinho, papá, já consigo identificar e a gente consegue ajudar. Mas quando é com a gente coisa é mais difícil, né? Então a gente precisa parar e pensar, porque se tudo está em equilíbrio é fácil. E o problema disso, da gente não parar, da gente não se observar, é que a gente acaba estourando com os mais fracos, né? E quem são os mais fracos? Quem que é a parte mais vulnerável dessa história toda que a gente acaba, deixa eu parar de compartilhar aqui pra gente poder saber quem que é o mais vulnerável na história, quem que é o mais fraco na história. Normalmente são os filhos, né? Que a gente acaba, é com que a gente se sente à vontade, que a gente, né, tá livre de julgamento, que a gente pega e vai lá e estoura. Então, primeiro, isso é importante a gente parar e observar, né? Olha, a Silvana falou, nem todas as partes. A Estela disse que consegue, tá cansada, tá exausta em tudo. E eu super entendo, gente, porque às vezes a gente, né, acredita que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que dar conta da casa, dos filhos, do trabalho, que a gente tem que ser aquela mulher maravilha, que a gente não pode reclamar, porque se a gente reclama para alguém, principalmente quem não trabalha fora, mas trabalha em casa, mas nem trabalha, né? Como se a gente que ficasse em casa. Eu trabalho na minha casa, mas às vezes tem gente que acha que porque a gente trabalha em casa, então a gente só dorme o dia inteiro, só descansa o dia inteiro e a gente não faz nada. E muitas vezes quem tá só em casa trabalha muito mais do que quem tá fora. Ainda tem quem trabalha fora e tem que estar cuidando de casa também. E a gente não se sente compreendida, né? Tudo que às vezes a gente precisa de alguém para dar uma palavrinha ali pra gente de conforto, de empatia. E não é às vezes o que a gente encontra, a gente acha gente que atira pedras na gente, né? Então, a primeira coisa para ter o autocontrole é ter consciência e fazer essa análise, tá? Esses pedacinhos da minha vida, essas partes que compõem essa torre de pedras aí, tá? Como se cada pedrinha que eu tinha colocado ali representasse uma área da sua vida. Como que está, tá? Ó, a Estela colocou que buscou ajuda. Parabéns. Parabéns, esse é o caminho, né? A gente não é perfeita, em algum momento a gente vai precisar de ajuda, tá? Eu me vi num momento desse, tô procurando ajuda e, se Deus quiser, as coisas logo, né, já melhora. Isso faz parte com todo mundo, tá bom? A Giselda trabalha fora, em casa, então é o que eu falo, imagina que loucura, né? Ainda trabalhar fora, chega em casa, tem que dar conta de tudo. Então vamos lá. Gente, nós precisamos, é o que eu falo, coloquei no story esses dias, acho que foi ontem, nós precisamos ser pessoas egoístas saudáveis, tá? O que é uma pessoa egoísta de forma saudável? A gente fala a palavra egoísta, às vezes dá uma coisa, né, de repulsa, assim, eu aprendi que ser egoísta é feio. Egoísta é feio quando o teu egoísmo prejudica o outro. Mas eu não tô falando esse tipo de egoísmo, gente, só um pouquinho. Deixa eu mudar aqui, porque o vizinho tá... O vizinho resolveu cortar grama justo hoje. Como que tá o áudio aí pra vocês? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Só fala que eu mudei aqui os como diz o outro, né, as paradas aqui pra ver se dá pra máquina dele de cortar grama não interferir aqui. Só me fala o seu áudio, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Para eu poder continuar. Obrigada, Sônia. Então tá bom. Obrigada, gente. Então esses dias eu coloquei então lá nos stories de egoísta saudável. E o que é então ser egoísta saudável? É você entender que você precisa estar bem. Você tem que pensar em você e ficar bem, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar do outro bem. Você não vai cuidar da sua família bem. Você não vai cuidar do seu filho bem, tá? Não adianta, se a gente parar e acudir todo mundo, nós só vamos cuidar do acudir todo mundo, a gente só vai cuidar do básico, tá?
mas a gente não vai conseguir estar ali de verdade, presente, ser aquela companhia boa, gostosa, aquela companhia desejada, que as pessoas fazem questão de estar junto com a gente. A gente vai estar cuidando, sim, do almoço, dos filhos, da roupa passadinha, da casa limpinha, né? De ir para a escola no horário certinho, de tomar os remédios que tem que tomar. Mas a gente vai estar cansado, vai estar estressado, a gente só vai estar gritando, a gente só vai estar surtada, a gente não vai ter coragem de se arrumar, né? Então, a gente vai estar meio, às vezes, né, daquele jeito. Então, as pessoas não vão fazer questão de quem que gosta de estar junto de uma pessoa estressada, de uma pessoa que é, né, pura emoção e às vezes emoção negativa o tempo todo. Ninguém gosta. Então, nós temos que estar bem, a gente tem que se cuidar, ser egoísta saudável, porque dessa forma eu vou conseguir passar, transmitir a minha alegria, a minha paciência, a minha calma, eu vou poder cuidar do outro quando o outro precisar de mim. Certo, gente? Faz sentido para vocês o que eu tô falando? Né? E eu nem comecei com a aula, gente, nem comecei. Isso aqui já era fora do que eu tinha programado, mas deu aqui que é importante a gente falar sobre isso. Eu gosto sempre de comparar o seguinte, né? Quando a gente vai pegar o avião, enquanto o avião está ali se preparando para levantar o voo, os comissários explicam que durante o voo, se houver despressurização, as máscaras de oxigênio vão cair. Você deve primeiro pegar a máscara e colocar em você. Você vai garantir o oxigênio para você primeiro. E depois que você garantiu para você, você pega a máscara, coloca na criança, no idoso, você vai ajudar as outras pessoas. Eles não falam que você tem que colocar máscara em todo mundo e por último em você. Porque se você estiver com oxigênio, você vai ter condição de ajudar muito mais pessoas. Se você estiver sem, você vai ajudar uma, duas e depois você... Tá? Então, egoísta saudável é garantir o oxigênio para si. Cadê o seu oxigênio? Sabe? Então, vai em busca, mulher. Vai em busca, tá bom? Se arruma, se cuida, tem o seu tempo de lazer, escolhe as suas prioridades. Nós nunca vamos conseguir num dia fazer tudo que a gente precisa. É impossível. É impossível, tá? Todos os dias eu vou deitar com um monte de coisa para trás que eu deixei de fazer. E no outro dia é a mesma coisa, no outro dia é a mesma coisa. Ó, Giselda, comissária. Giselda, você que é comissária. Eu falei besteira? Já conta aí pra nós. Se eu falei besteira, eu sei isso mesmo, tá bom? Todos os dias eu deixo um monte de coisa para trás. Mas eu fico feliz com as escolhas que eu fiz, com as prioridades, tá? Eu olho, pera lá, qual que é a prioridade? O que eu tenho que fazer hoje que não dá para passar? Sobrou tempo, tá? O que eu posso fazer que é, né, meio urgência? E o que eu posso deixar para amanhã, para depois de amanhã, tá bom? Então, a gente tem que pensar nisso daí. Então, bora lá, primeiro, garantir o oxigênio para você em primeiro lugar, tá? Isso daí não é ser feio, tá? Não é ser egoísta do mal, não, tá? É ser egoísta do bem, combinado? Outra coisa agora, vamos lá para a gente poder começar. A gente não começou ainda a aula. Hoje eu tô atacada aqui com um monte de coisa para contar para vocês, tá bom? Eu vou parar um pouquinho os comentários aqui para a gente poder começar os nossos combinados, tá? Então, na aula de hoje, vamos supor que você é essa bonitinha verdinha que chegou aqui para a aula hoje. Então, esse é teu estado atual, é o jeito que você está hoje. E nessa aula eu prometo para você que eu vou falar várias coisas, eu vou te contar, eu vou te dar algumas chaves, tá? Como tá no desenho ali embaixo, para você destravar a sua mente. Quando você destrava a sua mente, quando você pega a ideia que eu tô te passando, aí a transformação de verdade ela acontece. Então presta atenção, fica atenta para você conseguir pegar o momento uau que eu vou te passar aqui na aula de hoje, que são esses momentos uau que vai te levar para a transformação, tá? E aí nós vamos combinar já, como foi na aula passada, que vocês vão mandar aqui nos comentários esse emoji da borboletinha quando o momento for uau para você. Caramba, Lisa, isso que você falou, eu preciso pegar para mim, eu preciso pensar assim, eu preciso colocar em prática. Eu acredito que é assim que eu vou mudar, que eu vou conseguir ter o meu autocontrole. Manda a borboletinha, porque aí eu vou estar sabendo que o que eu estou falando está realmente ajudando você, tá bom? Então, bora lá, e eu já vou começar escolhendo aqui a primeira chave para a gente poder conversar. É aqui, a nossa primeira chave já
para começar a fazer sentido para você. Presta atenção. Olha só. Às vezes a gente fala em mentirinhas, né? E até eu falei uma mentira hoje. Porque a gente fala de desenvolver o autocontrole das emoções. Mas a verdade é que ninguém controla o que sente. Eu não posso controlar, agora eu vou sentir alegria, agora eu vou sentir tristeza, agora eu vou sentir felicidade, agora eu vou sentir raiva. Nós não controlamos as nossas emoções. As emoções simplesmente elas vêm, as emoções acontecem, as emoções surgem. Agora, eu posso decidir o que eu vou fazer com essa emoção que apareceu, tá? Então, o que eu vou fazer com o que eu estou sentindo, isso sim eu posso. E olha, por que essa aqui é a chave número 1? Essa é a chave número 1 porque a gente precisa entender isso, porque tem muita gente que se sente culpada quando sente raiva, sabe? Tem gente que sente raiva de sentir raiva. Tem gente que não gosta de alguns sentimentos que tem. E tem mães e pais que querem impedir os filhos de terem os sentimentos deles. Sabe? A criança quando faz birra, quando ela tá brava, tá nervosa, tá irritada, tem pai e tem mãe que quer que a criança não tenha sentimento. Tá? Então, a criança vai ter esses sentimentos. Ela vai ter, é emoção, acontece isso daí. O que nós precisamos ensinar os nossos filhos é o que a criança vai fazer com esse sentimentinho que surgiu ali, que brotou ali, tá? E é isso que a gente vai ver, então, aqui hoje. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem, que vocês pegassem, eu já vou abrir aqui o comentário, né, para ver se tem algumas borboletas aí que pegaram para a vida isso, que está tudo bem em ter sentimento. Qualquer sentimento que você tiver, está tudo bem em ter esse sentimento, tá? Qualquer um. Agora a gente vai ver o seguinte, o que eu vou fazer quando aparece esse sentimento. Então, mães que às vezes sentem raiva dos filhos, pode sentir raiva. Pode, não tem problema, não é feio, você não é uma mãe malvada, não é nada disso. Surgiu o sentimento, está tudo bem, tá? Nós vamos ver agora, o que eu vou explicar nessa aula é o que você vai fazer quando você perceber esse sentimento, tá? É isso que eu vou explicar para vocês, como lidar com ele, como que você vai lidar com as suas emoções, tá? Ótimo, tô vendo que já tem gente que pegou aí as borboletinhas, tem uma mãe em transformação, bora lá, vamos então? Agora, olha, nós vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar para vocês essa imagem aqui, olha. Presta atenção nessa imagem. Imagine a seguinte cena. Você saiu de casa, seja para trabalhar, foi ao mercado, deixou a criança em casa, e quando você saiu, você deixou a casa completamente em ordem, bonitinho, organizado, tudo no lugar, você terminou as coisas que você tinha que fazer e saiu. 1 hora depois você volta. Quando você abre a porta que você entra, você se depara com essa cena. Todos os brinquedos da criança espalhados. Me conta uma coisa. Qual é o sentimento que vem agora? Pode contar aqui para mim, porque agora eu quero saber. Você chegou e você se deparou com essa cena que está aí. Qual foi o sentimento que você teve? O que você sentiu nessa hora? Alegria, felicidade, raiva, frustração? Qual foi o sentimento que veio, tá? Se alguém já passou por isso, fica mais fácil, né? Se alguém já passou por essa situação, que arruma tudo, a Sônia colocou já, ó, raiva demais da bagunça. Quem que não fica, né, com essa raiva demais aí na bagunça? Gente, é normal, tá? Ó, a Tayla colocou também, né, raiva. É claro, gente, a gente fica com muita raiva quando a gente chega e se depara com uma cena dessa. Então tá bom. Agora presta atenção na pergunta que eu vou fazer para vocês. Vocês sentiram a raiva, desânimo, sim? Você fala, caramba, tudo de novo, né? Perdi o maior tempão fazendo tudo isso e tá aí para fazer tudo de novo? Ou a gente já pensa também em como que eu vou fazer a criança juntar tudo isso daí? Cansaço, ok, né?
A Giselda, sim, não vai gostar, mas ela já levou o pensamento dela para o outro lado. Tá, ótimo, legal. Frustração, tá, tranquilo. Agora, vamos lá. Pensa o seguinte, pensa no sentimento que você teve, tá? Tá com o sentimento ali. O que você pensou que levou você a ter esse sentimento? Tá? Por exemplo, caramba, eu passei o dia inteiro trabalhando, deixei a casa toda organizada e olha o que aconteceu agora, né? Que pensamento que você acha que veio antes de você ter esse sentimento aí? O que você pensou, tá? Sempre vem todo sentimento tudo que a gente sente, todo sentimento que vem, se a gente parar para pensar, ele vem acompanhado de um pensamento que aconteceu frações de segundos antes. A gente pensou em alguma coisa, tá? O caramba, vou ter que juntar tudo. Ai, caramba, vai ser um estresse fazer a criança juntar. Ou né, fiquei limpando a casa, arrumando e agora tá aí tudo bagunçado. Ninguém respeita o meu trabalho. Ninguém cuidou da criança, deixaram a criança sozinha, né? Então, a gente pensa em várias coisas, tá? Então, qual que é o pensamento que vem antes, tá? Então, exaustão e estresse são sentimentos, tá? São emoções. Pensamento que a gente pensa sobre aquela cena, tá? Pensamento. Vou pedir para minha filha arrumar e não vai querer. Caramba, né? Por que deixaram eles fazerem essa bagunça? Isso. Então, são pensamentos que quando a gente olha, a gente pensa em frações de segundos e aí vem o sentimento depois. E aí, beleza. Então, eu tive um pensamento, o estresse tem que falar para a criança dela não ir. Isso. Então, esses pensamentos que a gente tem, são eles que despertam a nossa raiva, são eles que despertam a nossa emoção. E aí, eu tive o sentimento, tive a emoção, se a criança ficar sozinha vai derrubar a casa. Pois é, eu tive o pensamento, a emoção, e aí, presta atenção agora, gente, presta atenção, porque olha, eu estou entregando um ouro aqui para vocês, que prestarem atenção, vocês vão conseguir, olha, pôr em prática já. Então, presta atenção. Depois do sentimento, tá? Veio a emoção, que foi a raiva, e com a raiva a gente toma uma decisão, a gente decide fazer alguma coisa. Eu decido gritar, eu decido surtar, eu decido dar uns tapas na criança, eu decido pegar ela e fazer ela juntar, eu decido tirar satisfação com quem ficou com a criança, né, com a babá, com o marido, com alguém, eu decido fazer alguma coisa. Que decisão nessa hora que você toma? Você chegou, você teve o pensamento, o sentimento e você decide, você vai agir fazendo alguma coisa, tá? Qual é a decisão que você toma, que você faz, tá? Eu vou parar um pouquinho de compartilhar aqui os comentários. E eu vou mudar aqui, ó. O que eu preciso que vocês entendam. Tudo começa aqui. E a gente vai identificar o sentimento, tá? Então, isso aqui é passo a passo, tá, gente? Isso aqui é aula prática. Então, o que você vai fazer? Você vai identificar o sentimento. Aconteceu alguma coisa, você foi tomado por alguma emoção, que sentimento é esse? O que eu estou sentindo? E aí, na sequência, você vai pensar o seguinte, o que veio antes? O que eu pensei? Qual foi o gatilho para eu ter esse sentimento? Presta atenção no que você estava pensando antes. Isso aqui é autoconhecimento. Ou se você surtou, meteu os pés pelas mãos, fez o que não deveria, depois que acalmou, faz esse processo. A gente tem que se conhecer, a gente tem que olhar para dentro da gente e a gente tem que entender o que leva a gente a perder o controle. Então, eu senti isso, o que eu pensei, tá? O que eu pensei foi, né, tal coisa, e aí, qual foi a decisão que eu tomei com base nesse sentimento, tá? Isso aqui, gente, é uma cadeia. Isso aqui acontece em frações de segundos. É muito rápido o que acontece. Então, por isso que a gente precisa ter o autoconhecimento. A gente só desenvolve o autocontrole quando a gente se conhece, quando a gente tem o autoconhecimento, tá? Então, a gente tem que ver no que eu pensei, no que eu senti e qual foi a reação que eu tive, qual foi a ação, qual foi a decisão que eu tomei com base nisso tudo, tá? Para entender melhor, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu ontem, tá? Bem recente. Eu gosto sempre de contar coisas que acontecem aqui em casa. Ontem eu estava aqui nesse mesmo lugar, aqui no escritório, trabalhando.
um monte de coisa para fazer, atrasada, vendo post, né? Vendo o calendário, tudo. À tarde tinha reunião com a equipe, então tinha que preparar tudo aqui para, né, conseguir cumprir. E aí não estava nos meus planos que no momento que eu estava super concentrada aqui, os meus filhos fossem entrar em, né, briga de irmãos, normal. Começou a gritaria, eu moro no sobrado, começou os dois gritando lá em cima. Eu fiquei possessa da vida, sabe? Eu fiquei com muita raiva na hora, porque eu falei, gente, é nesse momento, eu tô aqui, eu tô concentrada, né? Eu tô trabalhando e eu tenho que parar. Então, o meu pensamento foi, eu tenho que parar pra ir lá pra resolver a confusão dos dois. Então, eu saí daqui e os primeiros 2 degraus da escada, eu subi pisando bem pisado. Aí, nessa hora, pera lá, tô com raiva. Eu estou com raiva por quê? Porque eu fui interrompida. Eu estava concentrada, trabalhando, eu fui interrompida. Eu não gostei de ser interrompida. Eles são 2 crianças, eles são irmãos, né? O que está acontecendo é super normal e eles precisam agora de uma pessoa equilibrada para ir lá conduzir as coisas. Que mais uma pessoa ter um terceiro elemento surtado vai dar ruim. Então, a sorte que aqui em casa tem 16 degraus, então eu fui subindo cada degrau e fui pisando mais leve, mais leve, mais leve. Quando eu cheguei lá em cima, né, tive toda a tranquilidade e sabedoria para poder conduzir as coisas, tá? Então, eu preciso que vocês entendam esse passo a passo e que vocês saibam o porquê que ele existe, tá? Quando a gente tem consciência disso, a gente consegue executar. Eu consigo. Conheço muita gente que consegue. Só que a gente só consegue porque a gente tem um objetivo, porque a gente quer mudar, porque a gente quer ser melhor, porque a gente acredita que a gente é capaz. E a gente faz, porque todo mundo é igual a todo mundo, tá? Então, é preciso se conhecer. E agora eu quero perguntar para vocês, vou desativar aqui, se faz sentido para vocês o que eu falei. Se vocês entendem que os 3 estão ligados. O que a gente pensa, o que a gente sente e a decisão que a gente toma de agir. E que está tudo bem pensar, está tudo bem sentir a emoção, a gente só precisa tomar a decisão certa de como agir. De como agir. E é essa habilidade que muitas vezes falta pra gente. Essa habilidade que muitas vezes não foi trabalhado na gente quando criança. Porque quando a gente era criança, as pessoas só queriam que a gente calasse a boca. Né? Para de chorar, para de gritar, ameaçava. E a gente aprendia a engolir o choro, a ficar quieta, a parar pra gente não ser penalizado. Então, ninguém parou e ensinou a gente, olha, filho, filha, você tá nervoso, tá triste, você tá irritado, você tá bravo, tá tudo bem se sentir assim. O que você pode fazer quando se sente assim é isso, 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 você só não pode fazer isso, isso, isso. Porque o sentimento é tudo bem, ele é humano. Agora, o mau comportamento por causa do sentimento é que não pode fazer, tá? O mau comportamento por conta da emoção, que isso daí que não é certo, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso daí. A Rose, como se eu não tenho conseguido controlar minha raiva. Gente, eu adoro quando eu leio vocês falarem isso, né? E eu tenho conseguido controlar a minha raiva. Vamos assumir que a gente sente, porque por muitos anos da nossa vida a gente não podia falar que estava com raiva, a gente tinha vergonha, a gente tinha que esconder o nosso sentimento, tá? E a gente pode ter raiva, a gente pode ter raiva do marido, do filho, do vizinho, de todo mundo a gente pode ter raiva. Raiva é humano, é sentimento. Nós somos humanos, a gente não é perfeito, a gente não é santo, a gente é humano. A gente tem, caramba, muitas falhas, tá? Mas a gente tá aqui nesse mundo pra gente poder se entender, se conhecer e pra gente poder ser melhor. E a gente melhorando, a gente sendo melhor, a gente consegue ajudar o nosso filhotinho, a nossa filhotinha a serem seres humanos incríveis, se a gente tiver essa oportunidade de ensinar eles de agora. Tá? Coisas que não fizeram com a gente, está tudo bem. Não fizeram porque não tinham conhecimento, não porque não quiseram, tá? Não tinham conhecimento, não fizeram. Eu tenho certeza que se minha mãe e meu pai tivessem conhecimento, com certeza eles teriam feito. Eles fizeram por mim o que eles acreditavam que era certo para a época, que era o correto para a época, tá? Aí, ó, a época de engolir choro, sim, engole o choro, senão, tá? Então, vamos lá, gente, vamos continuando, porque eu só dei uma chave para vocês, eu tenho mais 2 chaves para dar ainda. Eu falei que hoje eu tô animada, tô boa para conversa, né?
Sempre tô, mas hoje eu tô porque eu gosto desse assunto, sabe? Porque eu sei que se as mães entenderem e colocarem em prática isso, elas vão ter condição de ajudar os filhos, as crianças. E as crianças, gente, que são os petiquinhos xodó na minha vida. Eu amo falar de criança, sabe? Porque a criança é um bichinho tão inocente, tão inocente, indefeso, que elas precisam, né, de adultos que olhem por elas, que cuidam delas. Elas, né, você vai na casa de alguém, você vai visitar alguém, se alguém gritar com você, te maltratar, te humilhar, bater em você, você se defende, você levanta, você vai embora, você vai na delegacia, você toma suas providências. A criança, se alguém bate nela, grita com ela, humilha ela, ela não pode fazer nada. Ela tem que ir quietinho, pôr a cabeça no travesseiro e dormir, tá? Então, por isso que eu amo falar de criança, sou apaixonada por falar de criança, só que para cuidar bem de criança, a gente tem que cuidar primeiro das mães, dos pais de criança, tá bom? Tem que cuidar de quem cuida das crianças. Então, vamos lá. Vamos pro próximo... para a próxima chave que eu preparei, que é essa daqui, ó. A chave 2. Vamos lá, tá? Então, a chave 2, presta atenção. Para a gente desenvolver o autocontrole, para eu conseguir ter esse controle, gerenciar as minhas emoções, isso daí, a gente precisa abrir mão de rápidos momentos de prazer, de satisfação a favor da gente mesmo, da família, das pessoas que a gente ama e que a gente considera. Por quê? Como assim? Quer ver que é fácil eu explicar, vocês entenderem? Imagina que você decidiu fazer uma dieta, tá? Você vai fazer uma dieta por quê? Para a tua saúde, para o teu bem-estar, tá? Até para você se sentir bem com você mesmo. Mas para você conseguir alcançar o objetivo, você tem que ter um autocontrole. Porque se você não ter um autocontrole, a primeira barra de chocolate, o primeiro bolo de chocolate, o primeiro hambúrguer, a primeira pizza que passar na tua frente, você vai jogar tudo fora e você vai atacar isso aí. Então, ter um autocontrole é você abrir mão de ter esses rápidos momentos de satisfação. Isso é um autocontrole. E ele não é fácil. Ele não é fácil. Só que ele é possível com treino, com dedicação, a gente se conhecendo, a gente deixando bem claro quais são os meus objetivos. Eu penso nisso sempre. Quando eu estou educando os meus filhos, quais os objetivos que eu tenho? Comigo, por que eu preciso me autocontrolar? Ontem, né, a hora que eu fiquei com raiva, que eu fui lá em cima intervir na situação das crianças, comecei a pisando dura, depois falei, caramba, para, qual que é o teu objetivo? Qual que é a tua missão aqui? Então, pera lá, não é desse jeito, volta atrás. Porque a vontade que a gente tem na hora que a gente está com raiva, o desejo que a gente tem, né, o prazer é de gritar, é de surtar, é de... Aí, né, a gente parece que fica bem. Então, a gente precisa abrir mão desses momentos de satisfação, desses momentos de prazer. De prazer, né, até falando ali, no caso de uma comida, você decidiu fazer a dieta, passa uma comida ali, você já abandona a dieta e se atraca ali na comida. A gente tem que ser forte, a gente tem que se autocontrolar. E dessa forma a gente vai ter o autocontrole para a gente não ofender aqueles que a gente ama, as pessoas próximas da gente, a família da gente, a gente vai conseguir se controlar. Se controlar não é ficar quieto, tá? Se controlar é você não agir no momento da raiva, não agir na hora da emoção. Você pode falar tudo o que você quiser falar para a pessoa, só que você fala com empatia, você fala sendo assertiva, não na hora da raiva, tá? Então, gente, essa aqui é a chave 2. E eu quero saber se teve alguém que aproveitou essa chave 2 e pegou aí para a vida. Quero saber quem que pegou essa chave 2 aí para a vida. Manda a borboletinha para eu saber que tem gente aí em transformação, que eu tô vendo aí que tem gente que pegou e vai pensar nisso. Vai pensar que autocontrole é a gente abrir mão aí de prazeres passageiros, né? Porque a vontade de gritar, ela passa daqui a pouco. A vontade de comer um doce, se você se controlar, daqui a pouco passa, tá? Então, a gente tem que ter bem claro o objetivo, qual que é a nossa meta, o que que eu quero. Tem que estar bem definido ali na sua mente, para você poder conseguir chegar lá, tá bom? Tem alguém que pegou aí? E aí, a gente já vai para a próxima chave, que é a 3.
Boa! Bora lá! Bora lá! Então vamos lá, né? Borboletinhas em transformação. Mamães aí em mudança. Quero ver essas mamães lindonas aí colocando tudo em prática depois, tá? E me contem como tá sendo. Eu adoro saber, adoro quando vocês me mandam no direct lá, que vocês, né? Lisa, olha, aconteceu tal coisa, fui assim, foi assado. Muita gente mandando, sempre mandando mensagens lá, eu adoro, tá? Saber a história de vocês. Então, vamos lá. E a terceira chave, então, que eu vou passar, Silvana Lindona, bora lá. Isso daí tá fácil. Tudo que a gente quer, a gente pode, tá? Tudo, tudo, tudo. Então, a terceira chave tá aqui. Então, olha só, presta atenção. É preciso a gente se permitir e vivenciar a emoção por um breve tempo, tá? Se a gente quer mudar o estado emocional que a gente tá e agir de maneira positiva. Isso aqui é um autoconhecimento, isso aqui é pra gente se conhecer. Por quê? Porque se você não se permitir vivenciar a raiva, vivenciar os seus sentimentos, se você não se permitir, você vai ser daquela pessoa que acha, né, lá do que você aprendeu na infância, que é feio ter sentimentos, que não pode, que tem que esconder os sentimentos, você só vai estar se prejudicando. Então, se o sentimento vir, aceite ele. Tá tudo bem sentir assim, tá? Você é uma pessoa maravilhosa com esse sentimento, deixa ele vir. Porque quando ele vir, você para e você pensa, por que que eu estou com a raiva? Qual foi o meu pensamento que deixou que me trouxe nesse estado? Foi o que eu fiz, foi o que eu fiz ontem. Eu senti, tô com raiva. Tô com raiva porque eu fui interrompida, eu não queria ser interrompida. Eu me permiti sentir a minha raiva e eu consegui entender o gatilho. Eu não estava com raiva porque os meus filhos estavam brigando. Eu estava com raiva porque eu tive que parar o que eu estava fazendo, tá? Então, eu falei, pera lá, parou tudo, vamos mudar isso aqui, né? São crianças, estão se desenvolvendo, estão aprendendo, são crianças saudáveis, é normal o conflito entre irmãos, eu estou aqui para isso, para poder ajudá-los, eu vou lá, vou dar o melhor de mim. E quando eu fui subindo, eu cheguei lá em cima, eu já estava completamente preparada para poder lidar com a situação, para ouvir as crianças, para ouvir os sentimentos deles, o porquê que eles agiram daquele jeito, se eles agiram certo ou não, como que a gente podia resolver juntos, procurar uma solução. A gente terminou se abraçando e foi tudo da melhor forma possível. Mas isso só aconteceu porque eu me permiti sentir o que eu senti. Eu me permiti a pensar o que levou eu ter esse sentimento. E só a partir daí que eu pude então tomar uma decisão de fazer diferente, de poder inverter a situação, tá? Pega essa chave, borboletas, pega essa chave aí para vocês, anotem, para vocês não esquecerem e próxima vez que vocês tiverem qualquer tipo de sentimento, presta atenção nisso daí, tá? E aí, gente, por onde que a gente começa? Qual que é o primeiro passo, Lisa, para a mudança? Qual que é o primeiro passo para a transformação? Então, é preciso a gente ensinar o cérebro da gente a administrar as emoções. Nós temos a parte emocional e a parte racional. Se a gente agir só pela emoção, se a gente deixar só o coração tomar conta, então não vai dar ruim. A gente vai agir da pior forma da gente. Nós precisamos ensinar o nosso cérebro a entrar em ação. A gente precisa aprender a ligar a parte racional, que é a parte do córtex pré-frontal, que fica aqui atrás da testa. A gente precisa ligar com a parte das emoções, que é o sistema límbico, que está aqui atrás, que é o cérebro mamífero, o cérebro reptiliano, desculpa. O mamífero é esse aqui, tá? Que é a parte mais desenvolvida. A gente precisa ensinar os dois a se conectarem, a gente precisa ensinar os dois cérebros a andarem juntos, o emocional com o racional. A gente tem que ensinar o nosso cérebro, tá? E existe isso de ensinar? Existe. Existe, eu vou contar para vocês uma coisa aqui, tá? Que é importante. Caramba, tô com perda de memória aqui, esqueci que eu ia falar para vocês. Deixa eu até abrir aqui os comentários, eu já vou lembrar, eu espero, o que eu ia contar para vocês. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Fugiu, gente, que lapso de memória aqui. Lembrei. Existe isso de ensinar o nosso cérebro? Existe, tá? Como que isso funciona? Então, é assim. Durante o dia, todos os momentos do dia, a gente está tomando decisões. Em todos os momentos a gente toma decisão.
Só que essas decisões, se elas forem decisões conscientes que a gente toma, o nosso cérebro ele vai cansar, a gente vai ficar esgotado muito rápido. Então, coisas que o nosso cérebro já sabe, isso aqui funciona sempre assim, ele faz tudo no automático. Você não pensa assim, abri o olho, e agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou sentar, sentei, o que eu faço? Eu vou levantar. Estou em pé, o que eu vou fazer? Colocar o chinelo, vou ao banheiro. Tenho que pegar a pasta de dente, abrir a pasta de dente. Você não fica parando e olhando e decidindo, vou escrever, tem que apertar o botão, e agora? Tem que segurar, e agora eu tenho que escrever. Tá? A gente não faz isso, daí seria uma loucura a gente fazer. Então, o nosso cérebro ele vai no automático, tá? E quando a gente não tem o autocontrole, é porque nós já estamos no automático. Já está normal, aconteceu a cena, eu grito, eu surto, já vem emoção e... Por quê? Porque o cérebro já entendeu que esse é um comportamento nosso. Então, ele poupa a gente de ficar raciocinando muito, ele já vai no automático. Então, nós precisamos agora parar tudo e ensinar o nosso cérebro a ligar a emoção com a razão. Conectar o cérebro de cima com a parte de baixo. Por isso que a gente precisa parar e pensar. Pera lá, eu tô com raiva. Pera lá, eu pensei nisso. Pera lá, eu vou agir assim. A gente fazendo isso, nós vamos ensinando o nosso cérebro. E até que daqui a pouco ele já entende que esse é o caminho. E ele entende que esse é o caminho e ele passa a agir no modo automático. As pessoas que você olha que são plenas, são super autocontroladoras, que não surtam, é porque elas já exercitaram muito isso, hoje elas já agem assim, dessa forma, tá? E é por isso, presta atenção, por isso que nós precisamos ensinar os filhos. Eles não vão aprender da primeira vez, o cérebro deles não estão acostumados a fazer isso. A gente tem que ensinar os filhos 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, cada um tem o seu tempo, até que ele aprenda a fazer o caminho, ele vai fazendo sozinho. Tá? Para vocês terem ideia do que eu tô falando, vamos fazer uma atividade junto para a gente poder se mexer um pouquinho? Vamos fazer uma atividade junto, tá? Eu não vou estar vendo vocês, mas eu confio que vocês vão fazer. Vai ficar gravado sem eu só não sei quanto tempo, tá bom, lindona? Mas essa semana é certeza que fica, tá? Eu vou parar os comentários um pouquinho agora para vocês prestarem atenção aqui em mim. Vamos fazer uma atividade para vocês entenderem, tá? As mãos de vocês vão, encaixa os dedos e cruza. Polegares aqui, ó, tá? Cruzou as mãos. Todo mundo assim? Agora eu vou pedir para você, seus polegares estão em qualquer posição. Vou pedir para você mudar eles de posição. E fica assim. Observa para você como está essa situação. Tá confortável? Tá incomodando? Você aguenta ficar assim? Você tá com uma vontade de botar os dedos pro outro lugar? Né? Como que você se sente assim? E quando você muda, como que você se sente? Vou abrir os comentários. Tá aqui. Quero saber. Como que foi, tá? Fazer isso. Quando você estava, né? Você pegou e encaixou do jeito que normalmente é o confortável que você faz. Tá? Isso aqui provavelmente estava super tranquilo, confortável para você. Aí a hora que você mudou e você parou e você começou a observar. Tava uma posição confortável, tava tranquilo, tava... ou incomodou um pouquinho, deu vontade de voltar os polegares pro momento inicial que eles estavam, como que foi? Tá? Presa, nervosa, dá uma agonia, né? Você fica ali, foi estranho, desconfortável, foi. Presa, foi, isso, ótimo. Essa sensação é uma sensação ruim, né? A gente quer voltar logo pro outro. Isso é para vocês entenderem o nosso cérebro. Se a gente sempre faz assim, tem gente que faz assim, tem gente que faz, tá? Cada um encaixa do seu jeitinho ali. Mas o nosso cérebro, ele já entendeu que isso aqui é confortável, que sempre a gente faz isso. Então, aqui não dá trabalho nenhum. A gente mudou. O mudar dá um desconforto, porque o nosso cérebro não está acostumado, tá? Então, dá vontade de volta para o lado que estava, volta para onde que estava, volta para onde que estava para ficar mais confortável. Então, por isso que a gente precisa ensinar o nosso cérebro. Esse é um processo que precisa de dedicação. A gente precisa estar disposta. Porque você vai parar, você vai tentar agir de forma diferente e às vezes o cérebro está mostrando, isso não é o caminho, esse não é o que você faz.
Então a gente precisa passar um tempo para ele acostumar que é assim que as coisas vão funcionar de agora para frente, tá? Ele precisa aprender agora o novo caminho. Ele precisa entender que você está agora no autocontrole da situação, tá bom? Faz sentido, gente, para vocês isso que eu falei? Faz sentido? Vocês conseguiram entender? Eu gosto de trazer essas experiências para que fica mais fácil da gente compreender o que acontece, né? E o porquê que às vezes mudar é difícil, tá? Às vezes o mudar é difícil, mas é importante a gente persistir, né? Oi, Paty lindona, Paty super uau aqui com a gente, né? Faz muito sentido pra gente, sim, pra todo mundo, né? A Nair colocando aqui, a Thaís colocou que incomodou um pouco, que se sentiu presa. A Silvana colocou aqui que faz muito sentido, né? Ótimo. Então vamos lá, gente. Agora a gente já vai caminhar para o final aqui, tá? Então agora eu preciso fazer um pedido para você, né? Assuma, por favor, o compromisso com o seu autocontrole. Tenha um compromisso ali com ele. Você sabe, eu já te mostrei os caminhos das pedras, literalmente, né? Que está aqui desde o comecinho da aula. Eu já mostrei o caminho das pedras. Como que faz? O caminho para a gente empilhar as pedras, né? Agora, assuma um compromisso com o seu autocontrole. Eu já te mostrei tudo que você precisa fazer. Eu já mostrei para você o que você vai passar. Eu já mostrei que não vai ser fácil no começo, porque a gente vai estar fazendo uma coisa diferente. Nosso cérebro não está acostumado. O cérebro quer um mínimo esforço. Mas assuma esse compromisso, sabe? Como se fosse aquela dieta dos sonhos, né? Para você conseguir atingir o seu objetivo. Seja fiel a ele, seja firme. E como eu falei de objetivo, tenha sempre em mente quais são os seus objetivos, defina. Você quer ter o autocontrole para quê? O que você vai ganhar? Quais são os benefícios que você vai ter se você tiver o seu autocontrole? Você vai viver menos estressada. Você sabe que quando a gente vive descontrolada, a nossa imunidade abaixa. A gente fica mais vulnerável a ter doenças, a desenvolver doenças. Não é saudável isso. A saúde da nossa família, a saúde emocional da nossa família fica abalada. Né? O relacionamento com o filho fica abalado. Então, por que ter o autocontrole é importante para você? Quais são os ganhos que você vai ter com isso? E coloca ali quais são os seus objetivos, o que você quer conquistar com isso. É só assim que você vai conseguir manter firme, com os objetivos bem definidos todos os dias, você lembrando, tá? E principalmente uma coisa que a gente nunca faz, sabe? Tem coisa que a gente dificilmente faz e eu quero convidar você, se você é uma dessas que quase nunca faz, comece a fazer. Comemore cada conquista. Cada conquista sua deve ser comemorada. Anote no teu livrinho de conquista. Pega um caderninho lá bonitinho, sabe? Compra um caderninho bonitinho, abre a primeira capa, coloca lá meu caderno das conquistas e marca as conquistas que você for tendo. Isso é bom pra gente olhar, pra gente se motivar. O caderninho da gratidão, o potinho da gratidão, coloca lá. Manda aqui pra mim no direct. Lisa, olha só o que aconteceu, que eu conquistei, como muitas mães fazem. Eu adoro ficar sabendo das coisas. Manda, vamos comemorar. Às vezes você vai falar pra alguém aí perto de você, essa pessoa não vai nem dar bola, vai achar que você tá, né? Mas aqui você pode mandar, que é um lugar que a gente se entende. Aqui nós estamos juntas pelos mesmos objetivos. Então comemore, sabe? Vibre com cada conquista sua, porque a gente sabe que não é fácil, não. A gente tem que comemorar muito, tá? Aí o nosso cérebro entende que o que a gente está comemorando é coisa boa. E aí a gente vai ter mais disso daí, tá bom? E seja flexível com você. Nem sempre, eu preciso ser sincera, nem sempre você vai conseguir manter o autocontrole. Nem sempre. A gente não é plena 100% a vida toda. Não. Às vezes vai dar ruim. Às vezes você não vai conseguir se controlar. E está tudo bem, tá? Não seja dura com você. Não seja a sua pior inimiga. Seja a sua melhor amiga. Se acolha, se perdoa, sabe? Fale para você mesmo que está tudo bem, que você não é essa atitude, sabe? O teu descontrole não é o que te define. Tem isso em mente. E sabe que amanhã é um novo dia.
que bom que Deus, né, entre os dias colocou a noite, para a gente poder recomeçar, para a gente poder ter oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor a cada dia, sabendo que a gente nunca vai ser perfeita, mas nós podemos sim ser um pouquinho melhor a cada dia, sabe? Esse é o nosso objetivo, tá? É por isso que o Clube da Mamãe existe, todas as terças e quintas às 14 horas. O objetivo desse clube aqui é poder ajudar mamães comuns, mamães normais, mamães que não são perfeitas, mas que estão aqui em busca de fazer o seu melhor a cada dia. Combinado, lindonas maravilhosas, né? Combinado aí com isso? Então, olha, bora lá cuidar aí com esse autocontrole, tá? Bora lá, a gente se cuidar, ser egoísta saudável, tá bom? Já começa vendo aí teus objetivos, a ação que você vai fazer, que dia que você vai começar a exercer o autocontrole, bora lá colocar tudo em prática e se cuidar, tá? Porque você só vai ter condição de cuidar do outro, de cuidar da sua família, de cuidar do seu filho, de cuidar do seu trabalho, se você se cuidar em primeiro lugar. Tá bom? Você só vai poder fazer o melhor pelo seu filho, ajudar ele a lidar com as emoções dele, se você conseguir lidar com as suas emoções. Tá bom? Rose lindona, gratidão por você parar um pouquinho o teu tempo aí, que o tempo é o recurso mais precioso que a gente tem, né? O tempo ele não volta nunca mais. Esse tempo que a gente passou junto, esse daí acabou. Esse não vai voltar mais. Então, vocês me entregarem o que vocês têm de mais valioso, que é o tempo, nesses minutinhos aqui, caramba, vocês me entregaram o bem mais precioso que vocês têm, tá bom? Então, gratidão aqui, eu que falo pra vocês. Aí, Estela, adorei, e agora? Bora lá começar agora. Vou começar sim, só quero bem pra minha filha, amei, as borboletas, uau, olha aí quanta transformação, Luana. Obrigada, obrigada, a Carol também. Caramba, gente, tô muito feliz com vocês, viu? Com essa energia que vocês estão passando pra cá. Parar de ser dura comigo, chega de me fazer mal, chega, Silvana, acabou, cuida de você, tá? Se a gente não se cuidar, ninguém vai cuidar da gente, tá bom? Vai, Nair lindona, querida, beijo. Ô, Giselda, eu que agradeço, tá? A Thaís aí também, né? Quanta transformação. Gente, que lindo ver vocês, ó. Beijo grande no coração, bom descanso, um final de semana maravilhoso e terça-feira às 14 horas tem mais uma aula aqui no Clube da Mamãe, combinado? Beijo, gente, tchau, tchau!